Lucas capítulo de número 5. A palavra de Deus nos diz assim: e aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido, estavam ali lavando as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra. Olha que expressão relevante de Simão. Sobre a tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. E acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, porém, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Somente até aí. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui, queridos, a uma reflexão bíblica da palavra do Senhor, neste último dia do mês de março, 31 de março. Estamos diante de uma passagem bíblica que traz o pano de fundo de um dos milagres mais conhecidos de todo o evangelho profícuo e exitório de Jesus Cristo, que teve a durabilidade de 3 anos e meio até a sua crucificação. A pesca maravilhosa é um milagre que nos traz inúmeras lições relevantes e importantes que precisam ser aplicadas na nossa história. E a reflexão bíblica que eu vos trago esta noite traz aqui o tema: não desista. Não desista. Este tema é impactante quando levado em consideração tudo aquilo que nós enxergamos de forma minuciosa na palavra de Deus e percebemos que este tema corresponde com aquilo que está aplicado na Bíblia. Você já pensou se Deus tivesse desistido de criar a humanidade? Você já pensou se Jesus tivesse desistido de ir à crucificação? Você já pensou se Paulo tivesse desistido de falar a verdade, de propagar o evangelho na cidade de Filipos? A igreja de Filipos não teria sido estabelecida. Você já pensou se Daniel tivesse se acovardado diante do decreto do governador e não continuasse ali a sua devoção diária? Isto lhe causou e lhe custou um preço alto. Ele desceu à cova dos leões. Mas da cova dos leões Deus o honra. Você já pensou se Davi tivesse desistido de enfrentar Golias? Você já pensou se Jesus tivesse desistido do Getsêmani? Então a desistência, ela representa uma paralisação espiritual. À luz das ciências humanas, desistir é romper a ideia relevante e progressiva de se conquistar algo. Quando eu desisto, eu abjuro e apostato um planejamento em curso. Reflita nesta frase: quando eu desisto, eu
abjuro, eu apostato, eu interrompo um planejamento em curso. Desistir, teologicamente, significa desabilitar a fé. E quando a gente enxerga a olho nu o ministério de Jesus, a gente não vai ver Jesus desistindo. Ele é capaz de sair de Cafarnaum e andar 9 horas a pé até a cidade de Naim para consolar uma viúva. Jesus, ele jamais desistiu dos seus projetos. E quando a gente enxerga este valor de ousadia, de persistência, de perseverança no ministério de Cristo, reportamos à nossa mente a coragem dele na cruz do Calvário. Jesus está na cruz do Calvário e ele vai produzir na cruz do Calvário 2 atitudes que impactaram o cristianismo. Ele mata a morte. A morte não teve poder para matar aquele que nasceu para triunfar sobre ela e garantir vida aos homens. E ele vai também ali na cruz do Calvário, queridos, ele vai abolir a lei na cruz do Calvário. O Calvário representa a anulação da lei e o surgimento da graça. Cristo é a personificação da graça de Deus. Então, dentro deste tema, eu quero aqui, de forma objetiva, sintetizar esse texto muito rico, que inicia com a cura da sogra de Pedro. Jesus, ele cura a sogra de Pedro e ele vai caminhando ali para as sinagogas na Galileia. Então Jesus, ele está naquela região ali da Galileia. E diz a palavra de Deus que aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra, estava ele junto ao lago de Genezaré. O mar da Galileia, também conhecido como mar de Tiberíades ou lago de Genezaré, era um extenso mar de água doce, localizado no distrito norte de Israel, na Palestina. O maior lago do país, com 19 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. A sua área total contabilizava aí 166,7 quilômetros quadrados. Então veja que era uma extensão muito grande. E grande parte do ministério de Jesus decorreu às margens do lago de Genezaré. Naqueles tempos, havia muita gente ao redor daquele lago e muito comércio e transporte de barcos. No entanto, a Galileia era uma região muito mais pobre que a Judéia. A população passava por momentos difíceis. Havia uma crise econômica ali, na Galileia. Pedro, André, João e Tiago foram chamados para o apostolado de Jesus às margens do mar de Genezaré. Ali eles são escolhidos pelo mestre para progredir, para avançar e serem habilitados para o serviço do reino de Deus. E é muito interessante quando nós entendemos a chegada de Jesus naquela região. Há algumas lições que rapidinho eu quero discriminar para os irmãos neste texto riquíssimo. Nós podemos aqui extrair 5 lições. A primeira lição é que diz a Bíblia que Jesus, ele chega e ele se aproxima do lago de Genezaré, o mar da Galileia, e a multidão estava ali para ouvir a palavra. Havia naquela região 4.000 barcos. Os pescadores estavam ali dentro daqueles respectivos barcos trabalhando. A pesca
era o trabalho que dominava aquela região. Todas as famílias ali dependiam da pesca. Todos estavam na mesma situação, no mesmo barco. E diz a Bíblia que Jesus, ele chega e ele não vê os 4.000 barcos. Jesus, ele não viu os 4.000 barcos. Ele só viu 2 barcos. Na verdade, ele enxergou os 2 barcos. Porque a palavra enxergar significa perceber pela visão, alcançar com a vista o que está fora ou distante. Enxergar significa descortinar, avistar. Enxergar significa uma visão mais profunda, mais apurada daquilo que se vê. Então Jesus, ele não vê os 4.000 barcos, ele vê só 2 barcos. Há um propósito. Isto mostra o grau do ato predestinável de Cristo. Eu não creio jamais, e é antibíblico, a doutrina da predestinação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas eu creio na eleição. Eu creio que Deus escolhe aqueles que precisam e devem e serão salvos. Aí está a eleição, nós fomos eleitos. Somos a geração eleita, como disse Pedro. E Jesus, ele produz aí na ótica ocular, tanto na ótica ocular humana, quanto na ótica espiritual do próprio Cristo, um ato predestinável. Havia ali um propósito de Deus na vida daqueles 2 barcos composto por 4 homens. Lucas afirma que Jesus focou nos 2 barcos, e barco significa embarcação que me possibilita ir e vir pela água. Interessante, queridos, é que os olhos dos homens, eles não correspondem com os olhos de Deus. Você já pensou se Deus desse a oportunidade de nós escolhermos quem deveria ser usado? Nós iríamos julgar, feito Samuel, quando foi à casa de Jessé, ungiu o rei de Israel. E ele chega ali e diz a palavra de Deus que entra o primeiro filho de Jessé, Eliabe, robusto, bonito, grande, de boa aparência. Ele faz ali um pré-julgamento e diz, olha, pela aparência de Eliabe eu vou escolher ele para ser ungido rei. Mas aí Deus o rejeitou. Entra Samar, Abinadab, e passam os 7 filhos de Jessé. Depois que passam os 7 filhos, Samuel olha para Jessé e pergunta, ainda tem algum aí? Ainda sobrou, ainda tem um resto? E diz a Bíblia que Jessé olha para ele e diz assim, subestimando o garoto Davi, ele diz, tem um garoto aí de 16 anos que apacenta as minhas ovelhas, ele é ruivo. Às vezes ele é mal educado, antiético, imaturo. E aí Deus manda chamar justamente aquele garoto de 16 anos, vai receber a primeira das 3 unções que ele recebera durante a sua trajetória. Davi, naquele momento, recebe o óleo sobre a sua cabeça e é ungido rei de Israel naquele momento. Então, queridos, Deus enxerga o que nós não vemos. Jesus, ele enxergou 2 barcos, mas haviam 4.000. A segunda lição, queridos, é que quando Jesus enxerga os 2 barcos, a palavra de Deus nos diz que Jesus olha e percebe que os 4 pescadores estavam lavando as redes. A postura deles em lavar as redes era uma postura de fracasso, de tristeza, era uma postura de frustração. Aquela postura era uma postura de derrota. Já era cedo da manhã.
Eles passaram a noite inteira pescando no mar da Galileia. E a palavra de Deus nos diz que a pesca não teve êxito. Eles não tiveram sucesso com a pesca. E ali lavavam as redes. Ao lavar as redes, Jesus observa aquele ato, aquela postura, e surge aqui a segunda lição. O aparente fracasso nem sempre me credencia como um derrotado. Um aparente fracasso nem sempre me credencia como um derrotado. Diz um grande pensador que o sucesso não é definitivo e o fracasso não é fatal. É a coragem de continuar que conta. Jesus contempla eles lavando as redes, é um ato de frustração. Aparentemente eles estão derrotados, mas era apenas um momento passageiro. Disse Johann Goethe, seja qual for o seu sonho, comece, porque a ousadia tem genialidade, poder e magia. Disse Voltaire que o sucesso sempre foi a criação da ousadia. Ou seja, o sucesso sempre foi a criação, a concepção, a produção da ousadia. Quando nós olhamos para a historicidade analítica desse texto, entendemos que as circunstâncias muitas das vezes desenham uma caricatura de derrota. Ela forma-nos como homens derrotados e fracassados, mas há um propósito estabelecido por Deus por trás de uma frustração. Deus é bem maior do que as nossas dores. E aí nós entendemos, queridos, que o aparente fracasso nem sempre irá me credenciar como um derrotado. Se você olha para a Bíblia, você vai ver Paulo cantando Romanos 8:31, que diremos, pois, à vista das coisas funestas que ocorrem no planeta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que no versículo 37, ele diz aí, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. E ele continua, porque eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então perceba, queridos, que o aparente fracasso daqueles homens não os credenciaram à derrota. Aparentemente eles estão ali lavando as redes, já desistindo, e Jesus se aproxima e diz o texto sagrado, versículo de número 4. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te, olha a expressão de Cristo, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Primeira lição, Deus enxerga o que não vemos. Segunda lição, o aparente fracasso nem sempre me credencia como derrotado. E a terceira lição, eu preciso voltar ao lugar da dor e dar a volta por cima. Agora analisa comigo. A ordem de Jesus é antagônica, é paradoxal. Porque diz a Bíblia que Jesus, ele vai pôr em xeque a experiência daqueles homens. Aqueles homens, eles eram conscientes de que era extremamente incoerente e inadequado pescar de dia. O período favorável para a pesca era a noite. Olhando pela ótica humana, seria impossível pegar tantos peixes ao lançar uma rede numa circunstância visivelmente desfavorável. A grande escritora Clarice Lispector, ela disse, ignore, supere, esqueça, mas jamais pense em desistir de você por causa de alguém. Interessante isso.
ignore, supere, esqueça, mas jamais pense em desistir de você por causa de alguém. Aqueles homens precisavam prosseguir no propósito que Cristo estava inoculando em seus corações naquele momento, mesmo que as circunstâncias fossem desfavoráveis. Porque Jesus, ele outorga a estes homens uma instrução interessante. Ele indica o local aonde eles deveriam lançar as redes. Ele muda ali o local aonde os pescadores, futuros discípulos de Cristo, deveriam lançar a rede. Mas afinal, quem era este homem que tentaria ensinar aqueles pescadores o seu próprio ofício? Pedro sabia que o melhor era pescar à noite e não pela manhã, porque o sol e o calor impediam os peixes subirem à superfície. E de dia, eles estavam lá no fundo do mar. Além disso, eles tinham trabalhado a noite inteira. Eles estavam sobrecarregados, cansados. Mas a palavra de Deus nos diz, queridos, que quando Pedro, o mandatário ali da sociedade, da pesca, quando ele ouve a proposta de Cristo, Jesus ele manda aqueles homens voltarem para o mar. E quando ele ouve aquela proposta, ele não se agarra nos recursos humanos, ele não se agarra nos prognósticos, ele não se agarra na coerência, mas ele se agarra na palavra. Ele diz: mestre, havendo trabalhado, coloca aí o versículo de número 5, olha aí. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, porém, sobre a tua palavra lançarei as redes. E quando ele chama Jesus de mestre, queridos, ele expõe aqui duas interpretações profundas. Ele diz mestre, a palavra mestre no grego significa epistates, que significa comandante, autoridade maior. No hebraico significa didásculo, aquele que se assenta para ensinar. Então ele usa uma palavra que faz toda a diferença. Ele diz mestre, epistates, didásculo, mestre. Havendo trabalhado toda a noite, nós nada apanhamos. Estamos aqui frustrados. Nós passamos a noite inteira dedicados a esta pesca. Porém, sobre a tua palavra, nós lançaremos as redes. O interessante, queridos, é que Jesus ele não diz: lançai as vossas redes. Jesus Cristo disse: lançai as vossas redes para pescar. Então há uma intenção, há um propósito. Talvez você esteja vivendo hoje o pior momento da sua história. Talvez você esteja vivendo hoje o pior cenário da sua vida. Talvez você já tenha tentado por várias vezes e tenha insistido por vários momentos naquilo que você sonhou, planejou e idealizou para a sua vida, e você não tem conseguido alcançar o êxito. Porém, Deus te fala esta noite de quarta-feira, no último dia de março: lançai as vossas redes. Apegue-se à palavra do Senhor. Se sustente na palavra de Deus. Interessante, queridos, é que Pedro, apesar das circunstâncias, ele obedeceu. Apesar das circunstâncias desfavoráveis, ele decidiu obedecer. Quem obedece cresce. Quem obedece avança. Quem obedece permanece. Quem obedece conquista.
E aí Jesus nos ensina a lição do empreendedorismo espiritual. Você precisa estar ali empreendendo. Eclesiastes capítulo 11, coloca aí. Eclesiastes 11, versículo 1. Olha o que o sábio Salomão fala em Eclesiastes. Lançai, 11:1. Lançai o vosso pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Isto é investimento, é empreendedorismo espiritual. Lançai o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Você precisa produzir esta crença no Deus Todo-Poderoso, no Deus triuno que pode todas as coisas. A Bíblia diz que eles produziram ali o empreendedorismo espiritual, eles investiram, eles tomaram posse daquela palavra de Cristo. Porque quem estava falando ali era Jesus. Foi Jesus quem disse: lançai as vossas redes para pescar. E diz a Bíblia que Pedro, ele tomou posse daquela palavra. Interessante que a função de Pedro e dos outros 3 pescadores eram pescar peixes. A palavra pescador significa capturar algo vivo. E para ser pescador é necessário paciência, controle emocional, habilidade, eficiência e disposição. São estes pilares que sustentam a vida de um pescador. Paciência, parcimônia, prudência, saber esperar o momento certo para fisgar o peixe. Veja que isto vai na contramão de um sistema imediatista, onde fazemos parte de uma sociedade que visa o imediato, o enriquecimento ilícito, é promovido pelo imediatismo, e uma série de fatores estão acoplados neste imediatismo. O imediatismo hoje faz parte da vida dos homens. Porém, para sermos abençoados por Deus, precisamos de paciência. O Salmo 40, verso 1, o salmista canta o Salmo 40 dizendo: esperei. Veja aí, Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor. Qual foi o resultado da espera? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi está cantando, Davi está declarando para Deus que ele está disposto a esperar. Seja o tempo que for, ele vai esperar. Porque se você analisar, Caleb e Josué não herdaram a terra depois que receberam a promessa. Quando eles recebem a promessa, Caleb tinha 40 anos. E eles só vão herdar a terra quando Caleb completa 85 anos. Tiveram que esperar 45. E aí, querido, você precisa estar na previsibilidade, na perspectiva, no tempo, que é o Kairos, que é o tempo perfeito, o tempo de Deus. O Cronos é o tempo humano, que é medido, que é planejado, que é sonhado, que é arquitetado, que é contado. O tempo Kairos é o tempo de Deus. Você não vai contar, você não vai planejar, você vai confiar e esperar. Por isso o salmista disse: esperei pacientemente. E aí, queridos, Pedro, ele precisava esperar. Ele precisava de controle emocional, habilidade, eficiência e determinação. E diz a palavra que eles voltam para o ambiente de frustração, o ambiente de desgaste, o ambiente hostil, o ambiente de derrota. Eles voltam, mas eles voltam apegados à palavra de Cristo. E diz a Bíblia que eles lançam novamente as redes para pescar.
versículo de número 6 e 7. E fazendo isto, colheram grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Veja como houve um resultado. A física diz que para toda ação há uma reação. E a Bíblia contém esta regra da física. Você veja o que foi que Jesus Cristo disse para os discípulos: pedi, ação, e dá-se-vos-á, reação. O que foi que Deus disse para Israel? Buscar-me-eis, ação. Qual é a reação? E me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Tiago diz em sua carta: chegai-vos a Deus. É uma ação. Qual é a reação? E ele se chegará a vós outros. Então veja que é necessário eu tomar uma iniciativa. Eles estavam sobrecarregados. Eles estavam sob o estigma da dor, do sofrimento e da frustração, mas eles se determinaram. Eles tomaram a iniciativa e disseram: olha, humanamente, coerentemente, diante de nossa experiência, a gente não vai pescar nada não, mas quem mandou foi Cristo. Quem mandou foi Jesus. Então nós vamos nos submeter à palavra dele, e nós não vamos com redes, nós não vamos com experiência, nós não vamos com habilidade, nós não vamos só com a paciência, com o controle emocional, nós vamos com a palavra que Cristo colocou nos nossos corações. E diz a Bíblia que eles lançam e pescam. Há um resultado. Uma grande quantidade de peixes, que a palavra de Deus nos diz que rompia-se-lhes as redes. E depois que eles pescam, e há ali o milagre da pesca maravilhosa, diz a palavra de Deus, versículo 7, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Olha que cena linda. Quem está se prostrando aqui é Simão. Ele está próximo de ser submetido a um processo mutativo de personalidade. Aquele mesmo processo que Jacó se submeteu num val de Jaboque. Quando ele deixa de ser Jacó para ser Israel. É um processo mutativo. É uma mutação, é um burilamento moral que Deus propicia àqueles que ele tem um propósito específico. Jesus, ele tinha um propósito para a vida de Simão. E aí Simão, ele prostra-se aos pés de Jesus e diz assim: Senhor, ausenta-te, retira-te de mim, porque sou homem pecador. A personalidade é de Simão, porém o coração já está se tornando de Pedro. Porque a Bíblia diz que quando Simão faz esta declaração, retira-te de mim, já há aqui um projeto de Cristo, futurístico. Lá no começo do texto, quando lemos, quando Jesus chega no mar da Galileia, e ele não vê os 4.000 barcos, mas ele vê apenas 2 barcos e os 4 pescadores. Ali Cristo já tinha um projeto pré-estabelecido para torná-los discípulos do Senhor. Jesus planejava o espiritual quando eles focavam no material. Porém, Jesus usa o material para explicar o espiritual. Pedro reconheceu sua insuficiência espiritual e uma fé sem vida, que na verdade era Simão. Ao reconhecer, queridos, esta insuficiência espiritual e uma fé sem vida, ele diz: retira-te de mim. Mas aí Jesus, ele, depois que ouve estas palavras de
Simão, palavras sinceras. Jesus olhou de novo para ele e disse: não temas, doravante serás pescador de homens. Aqui já há o processo mutativo do Espírito Santo no caráter de Simão. Ele passa a ser Pedro. Ele deixa de ser um pescador de peixes para ser um pescador de almas. Ocorre aqui a quinta lição. A proposta divina vai além do mar. Na quarta lição, eu preciso estar sob os auspícios de Deus para alcançar o êxito. Na quinta, eu preciso receber esta proposta divina que vai além dos meus recursos, que vai além dos meus projetos. A proposta de Deus, esta noite de quarta-feira para a tua vida, vai além dos teus recursos. Interessante que Jesus, ele não olha para o homem focando na sua condição. A diferença de Cristo para os religiosos é que os religiosos olhavam para a doença do doente. Jesus foi diferente, Jesus olhava para o doente da doença. Porque quando aquela prostituta entra na casa deste mesmo Simão, haviam ali, naquela mesa, vários religiosos. A Bíblia diz que a prostituta, ela entra e ela não se direciona aos religiosos. Ela vai ao encontro de Cristo. Ela procura Jesus. Ao procurar Jesus, diz a Bíblia que ela se debruçou aos pés de Cristo. E ao se debruçar aos pés de Jesus, a religião começou a incriminar. Veja como a religião, ela não economiza, raciona. Ela não se compadece daquele que está produzindo a arbitrariedade. Os religiosos começaram a criticar e dizerem: se este bem soubesse, não estaria tendo contato com esta mulher, porque esta é prostituta. Mas a Bíblia, queridos, nos diz que Jesus, ele dava total atenção àquela mulher. Jesus, ele recuperou aquela mulher, porque ele não olhou para o seu estado, ele não olhou para a sua condição, mas ele olhou para o ser humano que ali estava. Jesus está olhando para você esta noite, você que está longe da casa do Senhor, você que está perdido, sucumbido pelo pecado, você que foi destruído, dilacerado pela ilicitude, e o vazio toma de conta da sua alma, lhe destrói subjetivamente. Jesus Cristo te diz esta noite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A proposta do Evangelho não é uma proposta rentável e material. A proposta do Evangelho é uma proposta espiritual. Veja que a bondade de Deus, ela é incomensurável. Deus, ele é tão bom que fazem mais de 2021 anos que ele nos espera em Cristo para nos julgar em apenas um dia. Então veja que neste interim de tempo, os homens estão pecando, os homens estão caindo, os homens estão transgredindo, e as misericórdias de Deus, que são a causa de não sermos consumidos, estão ali trazendo suporte àqueles que estão em decadência. E somente em um dia é que Deus vai julgar a raça humana. Neste momento de reflexão